Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas ibéricas para el canal de YouTube del Trapecio TV. Hoy nuestro invitado es Alberto Luiz Schneider. Es brasileño, profesor de Historia de Brasil y miembro del programa de posgrado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Doctor en Historia por la Universidad Estadual de Campinas, ha desarrollado un interés creciente de pesquisa por la historia y la cultura ibérica. Conoce a fondo la obra de Gilberto Freire y ha publicado textos sobre iberismo y modernidad vistos desde Brasil. Acaba de llevar a cabo una estancia académica de un mes en Granada, España. Realizó otras estancias igualmente postdoctorales en el Departamento de Historia de la Universidad Federal Fluminense, en el Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo y en el King's College London. Es autor de capítulos de historia intelectual, racismos, identidades y alteridades en la reflexión sobre Brasil y Silvio Romero, hermeneuta de Brasil. Nuestro invitado, como digo, cuenta con una importante bibliografía publicada en diferentes revistas internacionales. Él es también líder de un grupo de investigación de pensamiento brasileño llamado Arte, Literatura, Historia, Ciencias Sociales. Siempre digo que hay muchas diferencias y muchas similitudes entre Brasil y España. Depende de las cosas que uno se fije. En ese sentido, ¿cuál es tu visión actual de España y el modo español de estar en el mundo? ¿Cómo ha cambiado tu visión de España tras este viaje, o al menos de esa España sureña, andaluza, granadina que has conocido de primera mano? Perfeito. Obrigado, Pablo, obrigado pelo convite, parabéns pelo Trapézio, que é um canal importante, tem aportado entrevistas e outras questões muito importantes. Acho que você faz um trabalho muito interessante pelo Trapézio em termos de aproximação, não é? Entre Portugal, Espanha e a América Latina. Bom, Pablo, eu penso o seguinte, passar esses 40 dias em Granada, deu para consolidar e sentir mais do que saber certas coisas. E eu queria começar falando, tentando responder a sua pergunta, sobre uma coisa que se fala há muito tempo, mas que ela é muito verdadeira, que é uma espécie de um estilo de vida, que mais do que espanhol, poderíamos dizer andaluz. Espanhol também, mas muito particularmente andaluz, que é um estilo de vida mais relaxado, mais comunitário, o que a gente poderia dizer que guarda marcas de uma modernidade alternativa, diferente da modernidade produtivista norte-americana, baseado num economicismo e tudo mais, não é? Então, a percepção de estar em Granada, de alguma maneira, é a percepção para alguém que, como eu, vive em São Paulo, quando vai para o Nordeste. A gente sente como se uma diminuição de velocidade, relações mais comunitárias e tal, não é? E outra coisa que me deixou muito, muito impressionado e positivamente impressionado em Granada foi o tamanho da cidade. Granada tem uma escala humana, não é? Você consegue chegar aos lugares da cidade em 15, 20 minutos, praticamente em toda a cidade, não é? Então, isso, para quem vive numa cidade do tamanho de São Paulo, isso é uma coisa impressionante, não é? E não se trata de uma cidade pequena, é uma cidade que tem um certo porte, não é? Mas há uma escala humana, é possível acessar a cidade, viver a cidade, não é? Isso é uma coisa que me deixou bastante impressionado. E outra coisa ainda, e agora me refiro particularmente a Granada também, é como que é uma articulação, como que a cidade medieval, a cidade antiga, o Albaicín e o Realejo estão integrados às partes novas da cidade. Novas que eu digo são novas desde o século XIX, não é? Eu acho que é uma integração negociada, não é uma integração violenta, destrutiva e tudo mais. Isso é um debate que até o Ganivet já fazia, né, lá em Granada la Bella, mas acho que é uma marca da cidade, assim, o moderno e o antigo, eles estão negociados ali, ou seja, não há uma imposição violenta da modernidade, que de qualquer maneira era inevitável em algum grau, mas em Granada eles estão, você sente no tecido da cidade uma negociação, né? Então isso
visões muito positivas da cidade. Eu percebi também uma comunidades imigrantes, sobretudo com gente do outro lado do Mediterrâneo, bastante considerável em Granada, não é? E me parece, não tenho estudos nem números para falar com mais qualidade disso, mas me parece que essas comunidades estão relativamente integradas na cidade. Não percebia como transeunte pelas ruas da cidade, trocando uma palavra e outra com alguém na rua. Aliás, eu almoçava quase todos os dias num restaurante, todos os dias não, mas algumas vezes, num restaurante sírio, não é? E há uma pequena. Eu conversei com a senhora que atendia, e parece que vivem ali há muitos anos e pareciam muito integrados e tal. A gente sabe que existem tensões com as comunidades imigrantes, essa recente crise com Marrocos e tudo mais, né? Então, acho que esse aspecto. Agora, uma coisa que me preocupa um pouco, isso não é uma particularidade da Espanha nem da Andaluzia, mas andando por Granada, eu vi alguns escritos do Vox, não é? Então a gente percebe uma coisa que é de uma questão mais geral do nosso tempo, de uma ascensão da extrema-direita, né? Isso é um pouco preocupante, né? Sobretudo numa democracia como a democracia espanhola, né? Que eu acho que poderia se dizer que é uma das democracias mais vibrantes da Europa Ocidental, e que depois de ter vivido a experiência do franquismo, é uma experiência extraordinária, não é? Como que a Espanha, em relativamente pouco tempo, construiu uma sociedade muito democrática, pelo menos para os padrões mais gerais do Ocidente, não é? Então se sente ali uma marca um pouco desconfortável da ascensão da extrema-direita na cidade, em coisas escritas na rua, em portões pichados, né? Como vai se ver em outras cidades também, no mundo ocidental. Né? Estamos... Sí, hay ese famoso equilibrio de antagonismos, ¿no? Y Andalucía también ha sido eso, ¿eh? Porque Andalucía, aunque el regionalismo, incluso cierto nacionalismo, tiene unas características diferentes a otros nacionalismos regionales españoles, también ha contado con una base social fuerte allí de la parte españolista, también ha existido evidentemente Granada y por lo Sim, que ha representado existe, ¿no? Y bueno, y ahí hay debates, ¿no? De cómo maneja la historia ciertas izquierdas y ciertas derechas. Y entre medias de todo eso, pues está esos debates que tú comentas, ¿no? Esas negociaciones, esas tensiones, ¿no? Entre modernidad y tradición, entre interculturalidad y, podríamos decir, de multiculturalidad o homogeneidad. Y sí, sí, no, Granada sin duda lleva ya tiempo siendo un lugar que también es un faro de atracción, ¿no? También para ese mundo árabe, sirio y tal. Y seguro que hay muchas familias instaladas desde hace tiempo y que muchos explotan también cierto exotismo que en parte es real y en parte es la experiencia, ¿no? Turística, sim. ¿no? La mirada del viajero, que es a veces por contraste te da muchas verdades, pero también a veces hay unas idealizaciones también que lleva a ciertos espejismos, ¿no? De los típicos, y tú sabes muy bien, ¿no? De los libros de los viajeros, también a Brasil, a veces dicen verdades, pero a veces exageran en cosas o no encuentran la explicación, ¿no? Exacta de las causas, ¿no? Sim, isso é muito interessante. Há uma certa dimensão árabe para turista ver, né? Para turista alemão ver, digamos assim. E claro, isso está totalmente entrelaçado aos interesses comerciais sempre estão colocados, a indústria do turismo, né? Que na Europa hoje é um negócio assim fabuloso, né? E na Espanha em particular. Então é claro que diferentes agentes estão explorando esses imaginários, né? E, e Granada, Alhambra, está na imaginação ocidental desde os viajantes do século XIX. Então é muito interessante que também ela busca projetar essa imagem, né? E às vezes com alguma caricatura, né? Sem dúvida. Y bueno, ¿cuándo se despertó tu interés por España y por ese iberismo antropológico que a mí me gusta definir? Y te expongo autores que para ti son pues cotidianos, ¿no? Como Gilberto Freire, Ángel Ganivet o el propio González Alcantuz, ¿no? Que escribe también en El Trapecio y que te recibió, ¿no? Allí. Sim.
Estou muito agradecido ao professor Alcantudo, me recebeu com muita elegância, com muita simpatia, com muita generosidade, não só ele, como o seu grupo de pesquisa na Universidade de Granada. Me senti muito acolhido e muito enriquecido, né? É, olha, a minha relação com a Espanha, com a Espanha e com o mundo ibérico, ela é, digamos assim, bem antiga e começa muito cedo. E, na verdade, é interessante a pergunta que você me faz, porque é só muito mais tarde que eu fui percebendo essa questão, não é? Mas eu vou contar para você um episódio que para mim foi bastante marcante. Não sei, eu era aluno de história, curso de história na Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, e isso era anos 90, e na época teve uma greve longa, uma greve dos professores, que durou quase 3 meses. Então, a universidade parou. A minha família era do interior do Paraná, era durante o semestre letivo, a gente não sabia quando aquela greve ia terminar, e eu optei por ficar em Curitiba, porque poderia acabar a greve a qualquer momento, só que ela não acabava nunca, demorou 3 meses. E nesse tempo, eu li o Quixote, Cervantes. E eu li muito organizadamente, metodicamente, anotando, lendo todo dia. E eu fui entrando na história, entrando na história, entrando na história. Quando eu passei da metade do livro, eu estava tão encantado pelo livro que eu começava a ler até um pouco mais devagar, para ir economizando, sabe? E essa eu acho que deixou alguma coisa, mais no campo da subjetividade e tal, e a vida passou. E foram seguindo outras coisas e tal, né? Mas essa questão ficou. Aí, uns anos depois, eu li o segundo volume, também muito atentamente e tal. Eu não estou dizendo que isso marca essa percepção, mas isso marca uma certa proximidade com o universo ibérico. Mas, na verdade, o que vai acontecer desde a faculdade foi um profundo interesse no Brasil e na América Latina. Então, a minha proximidade com o que nós podemos chamar de um mundo de herança ibérica se dá-se por um interesse muito profundo no Brasil, na formação brasileira, no Nordeste brasileiro, nos escritores, na música do Nordeste brasileiro. Eu acho que por aí fui me acercando, fui me aproximando de uma percepção mais organizadamente próxima do que você chamaria de iberismo antropológico, mas isso demorou muito tempo, né? Então eu diria que a minha entrada nesse universo Con se el deu. líder Jugay Bastos, a profesora, ¿llegaste a tener algún tipo de relación o de intercambio, lecturas? Sim, digamos que foi justamente com ela, porque foi obrigado por ter falado isso, porque eu ia Mm, justamente chegar nela, porque mm, foi com ela que eu já tinha leituras do Gilberto Freire, ele havia sido um capítulo do meu doutorado, porque eu estudei um intelectual brasileiro do final do século XIX, chamado Silvio Romero, e um dos capítulos foi sobre a leitura que Gilberto Freire fez do Silvio Romero. mm, Então, por isso, eu já estava próximo da obra do Freire. E aí, em algum momento, me caiu em mãos o Gilberto Freire e o Pensamento Hispânico da Hélio de Rugai Bastos. E aí, para mim, tudo fez muito sentido. mm. Então, eu acho que a minha entrada se deu, por um lado, por uma visão mais consciente, digamos. Por um lado, via Hélio de Rugai Bastos, que eu não a conheço pessoalmente, mas eu conheço toda a obra dela. Já trocamos e-mails, mensagens, mas eu não Mm, a conheço pessoalmente. E também pelo Richard Morse, não é? Um intelectual americano mm. que tem uma visão muito crítica aos Estados Unidos e que pode ser chamado de um iberista à sua maneira. Sí, Então, sí. os textos do Richard Morse, por um lado, o que é uma ironia, né? Você chegar numa percepção da singularidade ibérica por mãos de um americano. E a Hélio Rugai Bastos, né? Talvez me deixou uma herança profunda também o Darcy Ribeiro. Não é? O Darcy Ribeiro é um intelectual brasileiro. Eu até brinco com os meus alunos quando eu falo no curso de Historiografia Brasileira de Darcy Ribeiro, que eu digo que o Darcy Ribeiro é o Gilberto Freire de esquerda, não é? Mm, É uma brincadeira, né? Mas ele tem muitas marcas freirianas, mas com engajamento político à esquerda, já de uma outra geração, não é? Ele esteve na forte oposição à ditadura e tudo mais, não é? Mas as marcas freirianas no Povo Brasileiro, o livro, que é o livro de fim de vida, uma espécie de testamento de sua obra intelectual, do Darcy Ribeiro, ela é profundamente iberista.
de uma certa maneira, não é? E ela marca heranças da percepção de Gilberto Freire, já atualizadas, modernizadas e colocadas em outro contexto. E se cruzarmos isso com a apresentação que o Darcy Ribeiro faz de Casa Grande Senzala para uma edição venezuelana, ele admite isso muito claramente. Então, e esse livro foi para mim muito importante. O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro foi para mim muito importante. E é um livro que eu li provavelmente um ano antes de ter lido Cervantes, ali na faculdade, e também foi uma leitura não obrigatória, dessas que você faz porque quer fazer, e ela entra na alma de alguma maneira, sabe? Então, acho que essas obras foi via Brasil, via América Latina, e depois, sim, começando os estudos mais organizados sobre Gilberto Freire e tal, essa questão do iberismo foi se tornando mais importante e mais consciente, talvez. Ya llegaste a Ganivet, ¿no? Y fuiste ya buceando un poco más, ¿no? Sobre el terreno, ¿no? Sobre esas Exato. cuestiones. Exato. Agora, Angel Ganivet é, digamos assim, o último elo dessa cadeia, que é a mais recente. Que agora, justamente. Aliás, eu escolhi para Granada, eu não conhecia o professor Alcantude, justamente por causa do Ganivet. Porque a impressão que eu tenho, Pablo, é o seguinte: no Brasil, a crítica que se faz, a leitura que se faz de Gilberto Freire, até por uma certa postura do próprio Gilberto Freire, é muito associada à herança de Franz Boas. Mas eu acho que Mm. isso há um certo exagero nisso. Eu encontrei textos do Gilberto Freire na década de 1960, portanto, com um homem já com 60 anos, não é, onde a questão do iberismo já tinha esfriado, de certa maneira. Né? Ele tem contato com essas leituras, como Namuno, Ganivet, lá nos anos 20. Então, estamos falando de coisa de 40 anos depois. Ele deixa assim, muito claramente, e ele se define como ganivetiano e iberista. E ele diz assim: ninguém mais do que Angel Ganivet me ajudou a ver o Brasil. E para mim, essa questão. Aí eu cruzo essa informação que eu encontro na minha pesquisa, na revista Cruzeiro, um texto que nunca foi citado por ninguém, pelo menos eu nunca localizei, com uma carta que ele troca com o Fidelino de Figueiredo na década de 31, se eu não me engano, onde ele já diz isso. Então ele confirma, lá nos anos 60, uma coisa que ele diz em privado, uma coisa que não era para ser publicada, essa presença. Então, e aí, com essa leitura que eu fiz das colunas do Freire na revista Cruzeiro, Pablo, isso foi um trabalho monumental, de 4 anos de Sí, fue trabalho. impresionante. Sí, es que tengo, muchos autores, entre ellos también Unamuno, que incluso la parte más relevante a veces está en las columnas de opinión, porque entonces, hoy en día también hay autores que todavía, pero cada vez menos, ¿no? Pero entonces, y realmente, al final sí, lo típico de Gilberto Freire es Casagrande y Senzala, y normalmente se olvida Sobrados y Mucambos, que es importantísimo, Importantíssimo, exatamente. porque a veces la gente dice, no, la interpretación está basada solo en esclavos y eso. No, 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 él después va evolucionando. Pero es que esa parte, la famosa trilogía, que también la gente se queda en la primera, es que esa es una pequeña parte de toda esa obra, si la comparas con la obra periodística, y coméntanos, al final ese proyecto, ¿cómo quedó? Porque publicaste un texto sobre eso, pero las columnas no Sim. llegaron a ser publicadas, ¿o cómo fue? Não, eu já vou falar isso, digamos, da Sí, produtividade dessa leitura. Só vou fechar a questão do sí, Ganivet aqui, porque va. o Ganivet, eu vou dizer direto ao ponto. Eu tenho uma hipótese de trabalho, que eu estou começando a trabalhar agora, de que Ganivet é muito mais importante na formação intelectual e deixa mais marcas na obra do Freire do que qualquer outro autor. Isso ainda é preciso ser estudado com mais calma, pensado, mas essa é uma hipótese de trabalho que eu estou tentando. Então, por isso que eu decidi ir para Granada, por isso que eu decidi procurar o Alcantude. A leitura do seu capítulo, da sua tese ali, quando você fala do Ganivet, foi muito importante também. Então, é o que eu estou trabalhando agora. Estou tentando explorar, digamos, a presença de Ganivet
em Freire mais do que usualmente se promete. Claro que aí também tem o livro da Hélio de Rugai Bastos, né? Claro que é ela que inicia essa hipótese, mas eu pretendo agora, digamos, desenvolver isso. E eu estou lendo a obra do Ganivet. Então, é isso que está sendo... E aí eu consigo ver nexos. E aí tem uma outra coisa, só para fechar essa discussão Ganivet e Freire, que é o livro de 34, Guia Histórico e Sentimental do Recife. É um livro que mantém, digamos assim, elos com Granada La Bella muito fortes, muito forte. Esse é um livro que já foi bastante estudado, e até bem estudado. Tem autoras, a professora Fernanda Peixoto estudou o livro, mas ela tem uma outra entrada na discussão e não entrou pela questão do iberismo, do Ganivet e tal, então ela não foi para Granada. Mas eu acho que esse livro é um livro profundamente e muito conscientemente em diálogo com Granada La Bella. Então é isso que eu vou tentar explorar. Tenho mexido agora, e essa viagem para Granada está repercutindo isso, mas pretendo continuar nos próximos anos. Né? Esse elo Freire-Ganivet aqui, esse elo Recife-Granada. Granada que Freire nunca esteve, né? Até onde eu sei, você deve saber mais sobre isso, No, mas acho que ele no, nunca foi a Granada. yo sé que Esteve en Sevilla, Esteve en Sevilla en una viaje, en un viaje pues, las cuestiones, porque él colaboró con el Instituto de Cultura Hispánica, después se transformó en el Instituto de Cultura de Cooperación Iberoamericana y él formaba parte del consejo asesor y le invitaron y a Sevilla llegó a ir a comienzos de los 80, algo así, o finales de los 70. Pero yo creo que le hubiese gustado, sí, pero no había más condiciones, no la habían invitado a ir a la ciudad exactamente. Pero vamos, conoció a como Américo Castro, por ejemplo, y seguramente, y evidentemente, y recibía muchos libros de España, por pertenecer a este instituto, él seguía leyendo y se lo facilitaba. De aquel libro de las columnas de Gilberto Freire, ¿qué pasó? Que te diste ahí un trabajazo espectacular. Sim, essa é uma pergunta muito importante, então, mas eu vou te contar porque essa é uma questão bem interessante. Veja, eu iniciei o trabalho, eu tenho uma bolsa produtividade CNPq, a bolsa foi em cima das colunas, e eu fiz um trabalho junto com uma equipe, consegui um outro financiamento, e eu copiei em Word todas as colunas. Isso é um material, são 1.100 páginas. Porque, veja bem, uma coisa é você ter acesso ao link, há problemas na cópia, muitas vezes se tem que ir para o original, porque a cópia está mal feita e tal. Mas outra coisa é você ter o material editável na mão. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito o trabalho. Então, nesse cotejo com o material, eu fui soltando vários artigos e que estão repercutindo diretamente a coluna. Há um artigo na revista da USP, especificamente sobre a Cruzeiro, mas a maior produtividade não está ali. Ela está em como que a argumentação presente nessa coluna semanal, ela ia perceber, dando elementos para perceber com mais força o próprio pensamento do Freire. Vou dar um exemplo concreto disso. E que é uma coisa diretamente ligado às colunas, que é uma coisa que eu tenho chamado de brasilcentrismo. O que é isso? É a ideia de que uma parte dos críticos do Gilberto Freire e dos estudiosos do lusotropicalismo, inclusive em Portugal, eles fazem uma leitura muito portuguesa do Gilberto Freire, como se ele tivesse, como se o primeiro impulso do Freire em se aproximar do regime fosse a defesa do regime em si mesmo e, por consequência, a defesa do colonialismo. E eu acho que isso é um pequeno equívoco. Não que Freire não estabelecesse uma aliança com o regime de Salazar, mas há uma coisa que vem antes, que é a perspectiva da formação de uma federação de países de fala portuguesa envolvendo a cuja liderança, o Freire insinua isso várias vezes, mais dia, menos dia, caberia ao Brasil.
Isso era uma coisa que sutilmente, inclusive, incomodava alguns diplomatas portugueses, porque ele fazia uma relativa defesa do regime, né? Mas tem um certo momento onde ele vai dizer claramente o tamanho demográfico do Brasil. O Brasil, com uma grande experiência mestiça e toda aquela argumentação freiriana, caberia uma espécie de liderança de uma frente que é dupla. De um lado, os países, ou as regiões de colonização portuguesa, mas também as regiões de colonização hispânica, sobretudo mais ao norte da América do Sul, países mais mestiços como Colômbia, Venezuela e tal. E ele vai dizer muito claramente: se o Brasil não exercer essa liderança, o México vai exercer. Né? Então, Uhum. me parece que havia no lusotropicalismo, sem aqui minimizar as alianças com o regime e a manutenção do colonialismo, isso está dado, ele de fato vai fazer isso, mas ela tem uma espécie de Brasil centro de um projeto geoestratégico, onde ele imaginava que a médio ou até curto prazo essa liderança caberia ao Brasil. Então, um pouco da aliança com Portugal tem alguma coisa tática, não apenas estratégica. E isso, às vezes, No, y escapa. él buscaba también la manera también de investigar, es decir, todo intelectual de alguna manera es oportunista en términos de beneficio de la propia obra. Claro. Aunque también tenía esa visión, digamos, geopolítica, patriótica de Brasil, vamos a decirlo así. Pero él también tenía el interés de su obra, que estaba por encima incluso de cualquier lusofilia que pudiera tener, ¿no? Y él intentó ese viaje que le invitaran, porque no tenía medios para ello y además se lo tenían que autorizar, lo intentó anteriormente hasta que al final lo aceptaron. Incluso el libro de Casagrande y Sensala en la época no fue muy bien recibido Exato. en Brasil, ¿no? Y después tuvo sus polémicas, sus cosas, sus críticas, ¿no? Con el tema de que no había negros en el ejército, que después cambió esas cosas, o que no había universidades y después llevaron universidades, pero ya al final del periodo de colonización. Y sí, sí, sí. No, yo creo que la aproximación que tú haces al uso tropicalismo es muy convergente también con las que yo hice. Y sí, 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 sí. Por un lado hay que separar también la opinión política de la obra, porque tampoco puedes, es verdad que siempre va a haber un espacio para cierta cancelación, pero las cancelaciones, yo lo que digo, las cancelaciones tienen que ser parciales, no pueden ser totales, porque entonces nadie sale vivo de nada. Entonces, yo creo que ahí tú haces una buena labor para reconstruir mejor esa labor de Freire, en una época que también se vivía mucha lusofobia, ¿no? En Brasil, Claro, ¿no? exatamente. O lusotropicalismo é, de certa maneira, uma resposta a essa lusofobia, e que ela era mais forte em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialmente em São Paulo. E aí também tem uma marca do Freire. O Freire pensa o Brasil a partir do Recife. Então, fazer uma defesa da herança portuguesa também é fazer uma defesa do Nordeste. Às vezes as pessoas esquecem isso, mas desde os anos 20 há um debate entre o modernismo regionalista do Recife, liderado por Freire, e o modernismo paulista, liderado por Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Então, há tensões que vão se repondo no tempo e às vezes não ficam muito claras para um leitor que faz uma leitura, às vezes, muito política, muito imediata, muito militante e tal. Né? Tem umas razões mais profundas ali que escapam isso. Mas e talvez outro produto mais importante assim das colunas, é que eu fui percebendo, dentro das colunas, uma coisa muito pouco estudada na obra do Freire, que é a atenção ao tema das cidades. Né? A obra do Freire está muito associada à Casa Grande. É impressionante a força de um livro, publicada quando ele tinha 33 anos, ele começou a escrever quando ele tinha 31 anos, 32 anos. É impressionante como uma pessoa tão jovem vai Sí, escrever um sí, livro. ese fenómeno lo comentan en varias personas. También le pasó a Valera y a otros escritores que cuando un libro tiene tanto éxito, eclipsa al resto de obras, que en Exato. algunos casos a veces no son tan importantes. Lo que saca aquí, sí, es muy importante, pero el resto también es muy importante, ¿no? Exato. E aí eu fui percebendo um enorme interesse em cidades. E aí, na década de 50, no final da década de 50,
você tem um Freire na revista Cruzeiro, mas também em outras revistas periódicas, fazendo um grande debate sobre Brasília. Isso é uma coisa que ninguém estudou. Sabe, um outro arquiteto que estudou Brasília fala, inclusive isso vai gerar um livro chamado Brasis, Brasília, publicado em 1960 em Lisboa. Também é muito pouco conhecido, porque quando as pessoas citam o livro, vão citar da edição brasileira de 68, quando o tema de Brasília já tinha esfriado, não é? Mas quando ele publica o livro em 1960, é o ano da inauguração de Brasília. E ele havia, nos anos anteriores, escrito uma série de textos. Para um homem profundamente interessado no Brasil como Freire, pensar a nova capital e as implicações que isso tinham era uma questão de grande interesse. E isso escapa da crítica freiriana. Então, a partir dessa questão, eu estou terminando, literalmente terminando, nesses dias, enquanto eu estava em Granada, estava na mão de um corretor, que foi fazendo. É um livro que chama-se Gilberto Freire e as Cidades. Uma leitura luso-tropical de Brasília. Ficou um texto grande, 350 páginas, onde no primeiro eu mapeio o interesse do Freire em cidades, e aí aparece mais uma vez Ganivet, porque aparece Granada La Bella. Já nos anos 20, nos textos dos anos 20, são muito comuns as observações dele sobre arquitetura, sobre casa, sobre cidade, a crítica à modernização modernista do Rio de Janeiro, onde ele faz uma crítica muito severa, e na hora, hein, não é depois, que historiografia, 40 anos faz uma coisa, ele faz na hora, nos anos 20, não é, essa reforma do Rio de Janeiro que desqualifica o trópico, e aí essa questão das cidades ela foi um pouco subsumida pela força de Casagrande, que é um livro muito ligado, claro, ao mundo rural, ao mundo colonial. Mas, como você lembrou, e lembrou bem, o livro seguinte, de 33, Sobrados e Mucambos, é um livro sobre cidades. É, em grande parte, um livro Sí. sobre cidades. No, Então, y dice, hay un capítulo que dice una frase muy buena que era como algo así que la calle venció a la casa grande, es decir, como que él ya da el paso de decir, ya la socialización no es dentro de la casa, es en la calle. Y yo he visto, por ejemplo, a Riserio decir, no, es que Freire se queda, que él habla bien de Gilberto Freire en general, pero él dice, yo la crítica que hago, ¿no? Antonio Riserio es que hiciera la contraposición y se quedara en la mentalidad del brasileño de interpretación de la contraposición de esclavos con Casa Grande cuando no eran tantos los oligarcas, aunque después había esclavos, pocos esclavos en casas menores, pero él dice, no, pero es que la socialización, la mestizaje es popular. No, pero claro, Riserio, tienes que leer Sobrados y Mocambos para ir al siguiente paso, cuando claro. se va a la calle, cuando tal, y después ya va a Orden y Progreso, y después, evidentemente, ha habido evoluciones dentro de Brasil, en el espacio de las favelas, etcétera, ¿no? Então, exato. Então, Sobrados e Mucambos é um livro muito, muito interessante. Há quem diga, e eu acho que é arguível, que é um livro do mesmo tamanho, e há quem ache até maior do que Casa Grande Senzala. E é um ¿No? livro. Y que va creciendo porque son libros vivos, porque él va completando los libros a las ediciones. Tienes que cogerte la última, a no ser que quieras hacer una comparación de qué ha quitado de aquí, qué ha puesto de allá, ¿no? ¿Por Exatamente. qué deja de citar a tal persona, ¿no? Que hubo sus polémicas. Yo tengo una edición ahora que por curiosidad compré, una edición argentina, salió hace 3 años, y sí, yo creo que se acerca a las 1000 páginas. Es decir, fue creciendo de una manera Sim. brutal el libro a lo largo de las décadas. Esse livro que você comenta, inclusive, tem uma apresentação, salvo engano, de um professor de arquitetura muito interessado no fenômeno de cidade, que é o José Tavares Lira. Enfim, é justamente essa Y edição sobre, argentina. y sobre Brasilia, es curioso, ¿no? Creo recordar que Oscar Niemeyer sí que le gustaba, le interesaba a Freire, le iba a visitar allí a Pipucos y le decía a Freire que le gustaba su casa, ¿no? La casa, la vivienda de Santo Antonio, y le decía a Freire, dice, pero bueno, ¿cómo te va a gustar esto si tienes, si Exato. has hecho Brasilia y tal? Lo que pasa es que es verdad que hay varias interpretaciones, y ojo, tenía una casa colonial en Brasilia, Niemeyer. Él, aparte de su Exato. otra, tenía una colonia. Y después está el tema del barroco y de la curva,
como un elemento diferenciador dentro de esa modernización que algunos llaman brutalista, sé que el brutalismo es otra cosa, pero había cosas, ¿no? Dentro que cabe, que también cabe la crítica, evidentemente. Recientemente alguien ha dicho que el Palacio de Alborada, que es imposible vivir allí, y todos los presidentes han dicho es deshumano, ¿no? Vivir allí dentro, ¿no? É. Sim, mas esse texto que você aponta, inclusive eu trabalhei esse texto, é muito interessante, porque ele faz uma crítica. O Niemeyer vai para a casa de Freire no Recife, fica encantado com essa casa, e o próprio Freire diz: ah, mas o que você fez com prédios verticais é outra coisa. Mas a casa de campo que o Niemeyer constrói para si em Brasília é uma casa tipicamente colonial. Isso é uma coisa muito Es, interessante. E o Freire vai dizer isso num artigo, vai lembrar. Então, nesse capítulo, nesse livro, eu busco fazer todo uma radiografia, como que o Freire foi se interessando por cidade desde os anos 20, nos anos 30, com o Guia do Recife, depois o Guia de Olinda, depois, é claro, Sobrados e Mucambos. Esse tema reaparece, ele tinha vontade de escrever um livro que nunca escreveu, sobre Belém, um guia sobre Belém, um guia sobre Salvador. Esses livros não acontecem, porque outras coisas vão se sobrepondo, não é? E aí vai chegar em 1960, Brasil, Brasília, onde ele vai fazer uma crítica muito poderosa ao modernismo e, sobretudo, a Niemeyer. E eu concluo o livro com um diálogo com Lúcio Costa, né, que é um modernista, mas é um modernista que leu Freire, que tinha uma certa sensibilidade para a tradição. E aí eu localizei em 84, quando ambos estavam vivos, mas já bem longevos, onde uma espécie de reconciliação pelos dois, via imprensa. Isso foi muito interessante e muito significativo dessas tensões. Então, esse livro sobre Brasília é também o foco em Brasília, no tema da cidade, mas também é um percurso sobre a percepção freiriana da modernidade, da modernização e do próprio modernismo, né? Então, e aí eu sí, fui desenvolvendo um conceito ali, que isso nasce diretamente das colunas, que eu tenho chamado de segundo Gilberto Freire. Qual é esse segundo Gilberto Freire? É esse Gilberto Freire pós Segunda Guerra Mundial, pós ditadura Vargas, quando o Freire vai perder tração na opinião pública, não é? Ele vai sofrer aí, ele vai ser criticado, vão surgir outras interpretações, outros intelectuais, mas ele continua produzindo e muito. Então eu estou atrás desse Freire desconhecido, esse Freire pós-anos 40, pós-45, vamos dizer assim, pós-mandato de deputado federal. E aí tem surgido muita coisa, e agora eu reuni tudo isso nesse texto sobre Brasília. que eso a lo mejor también le pensó también en internacionalizarse, aunque ya era una persona internacionalizada desde su juventud, ¿no? Pero a lo mejor le empujó a, por un lado, acercarse primero a Portugal, después a España, y también de alguna manera, a lo mejor ese mundo que parecía que se le estaba escapando de las manos, o esa cierta aparente sovietización o modernización a la americana, se agarró un poco a los militares, que después se intentó despegar en entrevistas, siempre deja alguna frase crítica, de que no atendieron al Nordeste, en realidad los militares, o que, pues eso, la burocracia, el estilo, ¿no? De ellos. Después se separó un poco y ya le tocó ya el final de su vida, ya prácticamente era el periodo ya de democratización, ¿no? Un poco antes. Sim. Sim, ele vai apoiar a ditadura em 64, mas depois ele vai fazendo uma crítica à ditadura, que é uma crítica muito gilbertiana. Ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, no final, a ditadura militar brasileira foi, do ponto de vista econômico, liderada pelos empresários paulistas. E, no fundo, o Freire era, por um lado, um crítico da experiência soviética, de uma modernidade comunista, e, na outra ponta, ele era, evidentemente, um crítico da modernidade liberal. Então, como essa polarização das décadas de 60, 50, 60, não é? Entre duas versões da modernidade, vamos dizer assim, uma modernidade comunista, liderada pela União Soviética, depois vão ter outros rachas à esquerda e tudo mais, e de outro lado, uma modernidade americana, o Freire estava na crítica às duas pontas, porque ele tinha uma visão crítica à modernidade. E aí a gente volta para Ganivet, porque Ganivet também tinha essa crítica.
Então, parece que é isso também que eu vou, nos próximos anos, Sí, tentar porque al explorar final es ese tema de las modernidades y las tradiciones, ¿no? Que, bueno, en todos lados se confunden, ¿eh? Hasta en Europa, y bueno, y de Europa del sur al norte se confunde, pero ya imagínate, y bien que te imaginas, en América del Sur, ¿no? Como esas modernidades, ¿no? Tradiciones, ¿no? Alguien decía, ¿no? El Getulio Vargas moderniza el país siendo es la encarnación de la tradición, ¿no? Sí, Por el latifundista, de una herencia como muy ancestral o iberista, vamos a decirlo así, ¿no? En sí, contraposición con esa voluntad de homogeneizar, de desarrollar el país, ¿no? Y que centralizar. evidentemente hay cosas positivas en un lado y en el otro y que se cruzan y se confunden, ¿no? ¿Cómo ahora mismo tienes maduro este tipo de análisis de modernidades y tradiciones? Sim, isso eu acho que é um grande debate do pensamento social brasileiro, né? Porque a questão não é só se modernizar ou não se modernizar, é qual modernidade e qual tradição. Não é? Porque, por exemplo, se nós pensarmos, as heranças do escravismo são vivas e elas podem ser colocadas na conta da tradição. Mas grandes elementos comunitários ligados às resistências populares, às comunidades quilombolas, à cultura popular, também têm origem na tradição. Então, não é a tradição como uma espécie do polo do mal e a modernidade do bem. Porque a modernidade também é a imposição do capitalismo de estilo americano e tudo mais. Então, eu acho que esse é, na verdade, o grande debate do século XX. As condições, o ritmo e as maneiras pelo qual se constrói e se negocia a modernidade, se estabelece ganhadores e perdedores, né, nesses processos. E me parece que o Freire tinha muito claro isso, ele tinha consciência de que a modernidade era irreversível e que era o que ele propunha, pelo menos no plano urbano, era justamente uma negociação entre a modernidade, que a modernidade não avassalasse, que não destruísse, que não desfizesse a certos elementos da tradição, não é? Claro. Então eu acho que aí, Tiene el libro ese Alento apenas moderno, ¿no? Entonces ahí ya exato, ves la idea, ¿no? Decís, vale, moderno sí, pero vamos a ir más allá, vamos a gestionar bien esas herencias, ¿no? Y, exatamente. y bueno, y ahora mismo, ¿qué temáticas estás trabajando? Me consta que has comprado varios libros por aquí. Imagino que en Brasil también estarás desbordado por todas esas líneas de investigación. ¿Qué ahora mismo estás trabajando más intensamente? Se, bom, eu estou terminando o livro sobre Brasília, né? Eu tô até por coincidência ele está aqui na minha mão. Vou até mostrar para você a, aqui, ó. Vou mostrar um pouco aqui, Sí, sabe? Eu estou terminando, é um livro grande, então agora estou fazendo a correção, essa coisa de finalização do livro, que é um pouco chata de fazer, inclusive, sí. né? Mas isso está terminando. E agora, como eu disse, eu tô trabalhando nessa coisa em relação a Ganivê e Freire. Inclusive, agora em setembro, eu vou apresentar um texto lá na UNAM, no México, e vai ser justamente já tratando dessa nova agenda, e Ganivê e Freire. Então, eu estou aqui em Granada, comprei um monte de livros, os do Ganivê, que eu ainda não tinha, sobretudo os críticos do Ganivê, sabe? Galego Moreno e vários outros, para me ajudar a entender. Então, acho que a fronteira de trabalho, aí, respondendo a sua pergunta muito objetivamente, para o próximo ano é trabalhar Freire e Ganivê. E outra questão que eu também estou no horizonte bem imediato, que eu estou já mexendo com isso, os dois romances que o Freire escreveu. Outra coisa muito mal explorada pela historiografia brasileira. Ninguém fala, mas Freire escreveu dois romances. E esses dois romances estão em diálogo, tudo isso que a gente está falando aqui. Inclusive uma ambientação urbana do Recife, tradição e modernidade. E não sei se você percebe, mas o Freire nunca escreveu um livro de memórias.
E ele poderia ter escrito um livro de memórias, quando fizesse um balanço de sua vida, ou desse a sua versão de si mesmo. Mas ele não faz isso. Mas ele faz isso em dois romances que são muito autobiográficos. Então, eu acho que esses Bueno, romances podem ter um... el libro de diarios es también, depende mucho de su memoria, porque o de confiar o alguien tiene que contrastar con los que seguirá en Apipucos, con las anotaciones que hacían en la época, pero claro, hay una intervención de la memoria, aunque él pone el año, pero hay, nadie se arriesga a decir, ¿y si lo metió? No es exactamente preciso lo que escribió ahí y lo puso a posteriori. Y con el manifiesto regionalista también hay otro debate de si evidentemente existió, de si hubo una escritura posterior, vamos a decirlo para mejorarlo con el Sim. mismo estilo, pero que él también hacía alguna cosa de esas, pero sí, sí, tienes razón de que no escribió unas memorias como tales y evidentemente lo que comentas puede ser sí una clave original que no ha sido todavía investigada y me parece muy interesante, sí. E alguns personagens ali nesses romances, eles são claramente freirianos. Eles são o próprio Freire. Claro que numa perspectiva literária, enfim, tem que estudar. Sí, Mas yo creo acho que por que ahí puedes encontrar claves, porque literariamente no tuvieron mucho éxito, por así decirlo. não. Aunque es verdad que Casagrande y Sensala hizo esa mezcla de obra literaria con ensayo y con una escritura muy buena, pero la literatura pura Claro, no claro. era Não era o campo dele. E ele no era el estava campo velho, de él. vamos dizer Pero assim. puede dar unas pistas originales que te puede, sí, puede rendir ahí a un buen Eu não, artículo. nessa entrada literária, eu não estou muito interessado em avaliar a qualidade literária do texto, porque, como você disse, já de antemão a gente sabe que são livros que não fizeram grande sucesso, não tiveram grandes repercussões, e tampouco são esteticamente livros muito apurados. Mas me parece que ele deu uma solução ficcional para a criação de uma espécie de escrita de si, de uma memória de si, onde ele atravessa isso dentro dos personagens. Por alguma razão, ele se sentiu mais confortável de fazer isso. Então, talvez tenha alguma produção biográfica, autobiográfica ali nesses textos. É isso que eu estou perseguindo. Né? É, Sobre, sim. sí, sobre la enseñanza, te voy a cambiar de tema. Sobre la enseñanza de la historia de la península ibérica en Brasil, durante una época, creo que en los 50 y 60, hubo una asignatura de historia ibérica que quedó algún rastro en algunas universidades, que era fundamentalmente historia de Portugal, pero que se ampliaba también a, pues eso, al periodo colonial y también coincidía también, alguna gente lo aprovechó para investigar aquel periodo de unión de coronas, ¿no? De 1580 a 1640 y de introducir también el tema de España en Brasil o del folclore, pero bueno, el folclore yo creo que está más metido en investigaciones en el ámbito del nordeste. ¿Tú cómo percibes? Yo sé que no es mucho el interés en general, pero ¿cómo has visto la evolución en los últimos años de ese ámbito de la historia y qué has percibido en el ámbito de profesores, estudiantes, investigadores, de todos estos debates en este tiempo? Veja, durante muito tempo nas faculdades de história havia a disciplina de história ibérica. E isso foi caindo. Uma reforma atrás da outra foi caindo. Só sobreviveu na Universidade de São Paulo. Na USP ainda tem. Foi diminuído, eram Ibérica 1 e 2, depois virou 1, salvo engano, não acompanhei as últimas reformas, mas sobreviveu no curso. Nas outras, todas foi caindo, inclusive na minha universidade, não existe mais essa disciplina. E havia. Eu acho que isso passa também por uma reivindicação de mais cursos sobre história da África, história indígena. Então, aí, bom, vamos cortar da onde? Vamos cortar dos colonizadores. Né? Então, acho que por aí houve uma redução da presença do ensino de história ibérica nas próprias faculdades de história, o que, claro, repercute no ensino.
não é? Porque os próprios professores não têm isso na sua formação. Quando eles forem professores na escola, eles não vão repercutir esse tema. Eu acho que isso é um equívoco, porque é impossível pensar a formação brasileira, a formação latino-americana, sem pensar a herança ibérica, não é? E pode-se pensar de maneira crítica. Eu acho que suprimir essa disciplina não foi um bom negócio. Eu acho que é um negócio, não é um mau negócio frente a Portugal e Espanha, é um mau negócio frente a nós mesmos, porque nós estamos, é como se fosse amputando algo que nos constitui. Entende? Então, me parece isso um equívoco, mas um equívoco muito próprio do nosso tempo, onde essas questões Porque historia europea llega, pero claro, Europa es otra cosa, ¿no? Para mucha gente. Europa es lo de arriba de los Pirineos, ¿no? Exatamente. Então, os cursos de história moderna praticamente ignoram Portugal e Espanha. Né? E qual a Europa que nos chega via colonização é justamente isso, com suas particularidades, com as suas singularidades. Né? E também uma outra coisa que é preciso ser dito, e que é um pouco mal estudado no Brasil, é a imigração espanhola. A imigração espanhola no Brasil foi 3 vezes maior do que a imigração japonesa, por exemplo. Mas se você pegar a quantidade de livros que tem sobre livros, textos e até filmes sobre a imigração japonesa, a imigração espanhola é uma desproporção. A imigração japonesa foi de 180 mil pessoas, que foi bastante gente, porque essas pessoas depois tiveram, nas primeiras gerações, muitos filhos. Então, é visível numa cidade como São Paulo a presença dessa imigração. Só que a imigração espanhola foi de 600 mil. Né? Isso não é estudado. Então, eu acho que é uma coisa que... E a própria imigração portuguesa. A imigração portuguesa, estou falando do Brasil moderno, começo do século XX, foi maciça. Foi maciça. O Rio de Janeiro, grande parte das populações brancas do Rio de Janeiro não são descendentes das elites coloniais, não, são imigrantes dos anos 20. Você vai, avô, bisavô, vai chegar lá num português que chegou em Santos, que chegou no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, o bairro da Moca, que é muito associado aos italianos, mas praticamente metade dos imigrantes chamados italianos são espanhóis. Né? E isso é muito mal estudado. Então, eu acho que isso passa um pouco por essa questão do ensino das questões ibéricas nas próprias faculdades de história. Por outro lado, eu acho que nos últimos anos tem havido maior interesse dos espanhóis no Brasil e dos brasileiros na Espanha. Então, eu tenho visto mais contatos, mais relações. Em Salamanca há uma revista, o grupo de Salamanca tem vindo para o Brasil, tem produzido. Então, eu acho que tem aumentado as relações com a Espanha, e isso tem sido bom, e creio que isso vai continuar, não é? A Espanha é muito... Se você lê o El País, por exemplo, você consegue ter uma visão da América Latina. Nenhum jornal latino-americano, você vai num jornal de Buenos Aires, claro que os temas locais vão estar sendo altamente contemplados, mas num jornal do México, não é? Claro que vão priorizar os seus temas, ou de sua área interesse mais imediato. Mas no meu país, por exemplo, você tem uma... Estou querendo dizer o quê? A Espanha tem um olhar para a América Latina. Isso, goste ou não, isso está colocado. E aí não tem como olhar para a América Latina e para a América do Sul, por exemplo, e não perceber que o Brasil é metade da América do Sul. Praticamente metade do território, metade da população e metade da economia. Então, esses olhares ibéricos também vão chegar ao Brasil. Os portugueses, claro, por razões muito maiores, históricas e profundas, mas também me parece que a presença do Brasil na imprensa espanhola eu tenho notado com bastante frecuencia. No, y también hay una cosa, es verdad que la lengua puede ser una primera barrera, que aunque no sea muy fuerte, lo es a veces para un primer alejamiento, pero también hay una cosa que España, cuando se relaciona con sus ex colonias, entre comillas, están también los prejuicios en algunos casos, ¿no? Y también pasa entre Brasil y... Entonces, claro, cuando Portugal se relaciona con Argentina, no hay esos prejuicios. O con España, cuando se relaciona con Brasil, no hay esos prejuicios. E incluso hay como un interés mediano entre los dos países
que no se ve también con esa interferencia de ver al otro demasiado grande, ¿no? O demasiado pequeño, que a veces también con Portugal, a Sim. veces los tamaños, en este caso, pues importan, ¿no? A la hora de la temeridad, ¿no? O no. Y creo que eso ha favorecido, ¿no? A que haya una cierta simpatía mutua y que en algunos aspectos sí que tengamos cosas en común. Y bueno, en el fútbol, pasando al tema del fútbol, curiosamente, tanto Brasil como México, y México, fíjate que la cosa venía ya calentita en algunos sectores, apoyaron a España frente a Argentina, ¿no? En la final del mundo, que eso también ha rendido un montón de artículos y de interpretaciones de si del estilo de juego de unos y de otros, que si eso pudiera tener lecturas antropológicas o no. Y el caso es bueno, tú viviste esa final del Mundial en Granada. Coméntame cómo fue todo eso y cómo viste ese conflicto internacional. Sim, é uma coisa muito interessante, porque é, virou um debate na imprensa brasileira, nas redes sociais, inclusive na esquerda, né? Porque havia uma ideia de uma esquerda que, por razões coloniais, deveriam torcer para a Argentina. De repente se percebeu que a América Latina inteira estava torcendo contra a Argentina, né? E isso foi um debate que foi se tornando muito forte. Daí eu acho que indo direto ao ponto, o que você vai acontecer é que a Argentina se constituiu como o país mais branco da América do Sul e da América Latina. Isso foi um projeto de Estado. Não dá para dizer que não há racismo na América, no mundo todo, na América Latina toda, mas sejamos honestos, o racismo argentino é muito forte. Vejam, também há um Sí, racismo muito forte. Estos, pues todavía no han tenido experiencia de Brasil, porque en Brasil sí que los grupos étnicos son más diversos, son más presentes, ¿no? Vamos a decir, el componente africano más bien, pero bueno, ojo, estamos hablando de Buenos Aires, porque si te vas al interior, ahí ya sí que la pluralidad Outra coisa. es otra Argentina que desconocemos en gran medida, ¿no? Y ellos sí que a lo mejor sí que tienen oportunidad de opinar sobre eso. Y es verdad, como no han tenido esa experiencia y no han tenido tampoco las experiencias de los debates más recientes de los últimos años sobre Isso. el racismo, pues ellos mismos, incluso, pues eso, ese tipo de expresiones de negro aquí, negro allá, que en teoría, o lo de mono, ¿no? De macaco y tal, que no le Uhum. ven ofensa, pero es que no depende del emisor, depende del receptor. Y tienes que ver exactamente si el receptor no entiende el contexto, lo entiende como un insulto. Y claro, hay cosas muy toscas que le están costando entender, ¿no? Então, exatamente. Então, eu acho que isso é o que pautou. Então, evidentemente, há uma parte da sociedade argentina vibrante, democrática, é um país, em muitos aspectos, extraordinário. Mas, para ir direto ao ponto, sem maiores delongas, um país como o Brasil tem grande tradição racista, mas também tem grande tradição antirracista. E é isso que faz a diferença. Isso passa, inclusive, pelo que você dizia, a presença demográfica das populações negras e mestiças no Brasil é imensa. Vejam, os grandes líderes abolicionistas do final do século XIX eram homens negros, livres, intelectualizados, porém negros. Isso diz coisas. Então, se por um lado a herança escravocrata no Brasil é maior do que em qualquer outro lugar, mas também foi se formando uma tradição de resistência. Não é? E a história do século XX vai mostrando uma tradição de resistência. E nos últimos anos, como você bem lembrou, o debate sobre o racismo em países como Brasil, Estados Unidos, fortemente marcados pela experiência colonial e escravocrata, foi muito forte. E esse debate não chegou na Argentina. Então, algumas coisas que no Brasil nem uma pessoa de direita diria, não diria. Na Argentina se fala muito naturalmente. Então, isso que eles têm dificuldade de entender que, visto do lado de cá, é uma coisa horrorosa e inaceitável. Eles não conseguem compreender a densidade do debate. Vou dar um exemplo para você muito concreto. Na torcida argentina, que tinha um perfil mais de gente com recurso, porque, veja, sair da América do Sul para assistir a Copa nos Estados Unidos custa caro. Então, lógico que não eram os trabalhadores argentinos,
era gente da elite bonairense, em grande parte, da classe média alta e tudo mais. Então, alguns argentinos falam, não, mas esse racismo é circunscrito a essa população. Mas vai ver, observem os colombianos e os brasileiros que estavam lá. Não teve xistes, piadas e chamando a França de macacos, como na torcida colombiana e brasileira. Veja, eu nem acho que as elites brasileiras sejam menos racistas que as elites argentinas, mas eles incorporaram a força do debate, não dá para falar isso. Y enquanto que na Claro, incluso Argentina, la hipocresía ya es un avance, porque ya exato, supone una resistencia, es decir, me tengo que contener, ¿no? Me tengo que contener un exatamente, poco o simular un poco y evidentemente eso evita también el conflicto, la versión más violenta de ese conflicto, ¿no? exatamente. Sí, E sí, agora sí. falando sobre questões eminentemente desportivas, por exemplo, se você observar o atual time da Espanha e o Brasil de 82, por exemplo, tem um estilo muito parecido, Sí, el né? Um juego estilo bonito, com ¿no? bola no chão, toque de bola, um estilo mais plástico, mais tocado, mais negociado. Times que fazem pouquíssima falta. Não é? E são muito eficientes na defesa. Enquanto que o estilo argentino é um estilo mais violento, mais corporal e mais dependente do México, do Messi, de alguma coisa mágica, de alguma coisa, Sí, sabe? sí. Enquanto que a Espanha poderia até soar em algum momento um pouco burocrática, mas era muito taticamente plástica, inclusive. Eu acho que isso lembra, inclusive, a tradição brasileira. Então, acho que isso também despertava um certo, além das rivalidades esportivas, Brasil e Argentina, além do racismo, também o modo de jogar espanhol desperta certa Sí, simpatia no Brasil. sí, porque está, sí, que está después el tema que algunas personas han hablado de la viveza criolla, el jeitinho a la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que es un poco el fútbol de los 80. Aquí también en los 80 era porque no había gente brillante, era leña, intentar ganar de cualquier manera, ¿no? Y claro, llega un momento en que dices, oye, es mejor perder que ganar de esa manera. Bueno, en algún momento dado puedes tener algún tipo de oportunismo y tal, pero que tu modelo esté basado en que decir, soy peor, pero aún así te voy a ganar haciendo trampas, ¿no? Entonces, hombre, esto en pleno siglo XXI también llama la atención, ¿no? Y bueno, y después está el tema de la tradición futbolística, que en España ya con el establecimiento de escuelas de fútbol desde abajo hasta arriba, Claro, ya han creado un estilo de trabajo que son todos un poco parecidos y entonces la misma generación reproduce el mismo estilo y el seleccionador ya no tiene problemas de articular eso porque ya vienen capacitados, es decir, es fácil para él montar el equipo, no tiene que montar de cero, ¿no? Y a lo mejor eso ha faltado en Brasil, que también es verdad que en Brasil, como se le van muchos jugadores fuera, tiene ese problema, pero también Brasil ha habido un problema, ¿no? Del fútbol callejero, no ha sabido transformarlo en unas escuelas populares, ¿no? Ha habido ahí un salto, ¿no? Y aquel fútbol mulato que decía Freire no ha llegado a sentarse, ¿no? Y bueno, es verdad que el fútbol brasileño ahora mismo no es tan espectacular, claro, que uno siempre está con el tema de la nostalgia, decir, oye, estoy con el sesgo nostálgico, pero claro, cuando uno ve a Rivaldo, a Romario, a Ronaldo, no claro, é los outra ve, ¿no? coisa. Hoy en día. Claro. E eu acho que a crise de qualidade do futebol brasileiro. Hoje eu tenho para mim muita clareza. O Brasil, em termos de futebol, a seleção brasileira é uma potência média. Uma potência média. Um time que, para chegar nas Copas entre os oito, sabe? Eventualmente pode ir um pouco mais, pode até ganhar um Mundial às vezes, mas não é mais uma potência Sí, que a lo futebolística como era mejor no al passado. principio fue la sorpresa y después ya el fútbol mundial absorbió esa sorpresa y ya tiene herramientas de cómo limitar, ¿no? Esas genialidades, ¿no? Individuales, ¿no? E acho que a explicação para essa queda de prestígio e de potência do futebol brasileiro passa por uma coisa que você acabou de dizer e que nós falávamos antes, que era a questão urbana. Veja, na época do grande futebol brasileiro, das décadas de 50 para frente, aonde que se formavam os jogadores? Se formavam na rua, jogando bola nos bairros, nas fazendas, nas praias. E o que acontece é que o Brasil se urbanizou com uma velocidade inigualável no mundo.
Nenhum país saiu com a velocidade que o Brasil saiu de um país rural. Até os anos 30, o Brasil era um país absolutamente rural, com grandíssima parte da população no campo, não é? Hoje, 80, 90 anos depois, temos praticamente toda a população na cidade. Mesmo o campo brasileiro sendo um dos responsáveis pelos setores mais pujantes da economia, mas são setores completamente mecanizados, altamente tecnificados, tem pouca gente no interior do Brasil. Onde é que essas pessoas todas estão? Nas grandes cidades. E nas grandes cidades não há espaço para jogar bola. Os meninos dos prédios não jogam futebol. No tem Claro, espaço. cuando no había coches, cuando no había muchos coches era la propia calle, ¿no? Y ahora Exato. no hay espacio, o en la seguridad también eso Sim. lo ha complicado. Ha habido gente que ha acusado al evangelismo, pero más bien yo creo que a lo mejor son síntomas las dos cosas de los mismos Sim, problemas, a uma lo coisa mejor. e outra não se excluem. Pero después también está la cuestión también de que aquí también hay a veces que hay una diferencia cultural, ¿no? Yo señalo las coincidencias y también algunas diferencias, ¿no? De cuando los jugadores bailan o cuando a lo mejor está ganando 3-0, 4-0 y se pone a bailar en un gol, aquí es visto como una falta de consideración, que este término de consideración también en Brasil es un debate, ¿no? Porque a veces la gente es muy prestativa, muy cercana, pero por la consideración en los momentos reales a veces falta, ¿no? Entonces, a veces hay ese choque cultural de que a lo mejor el jugador brasileño que viene aquí joven viene y está como divirtiéndose y no está como en un juego donde hay una caballerosidad, unas reglas, un fair play, ¿no? Y también es verdad que está el tema de la simpatía, porque claro, Ronaldo, Rivaldo y todos estos también bailaban, pero claro, con su genialidad aplaudían hasta los enemigos y nadie se ofendía con esos bailes y con esas cosas. Pero aquí cuando va el tema de la provocación, a reír, a provocar a las gradas, al bailecito, con Neymar recientemente sé que ha habido varias polémicas esas absurdas, ¿no? Se ha llegado a una forma de ser que se ha pasado de un jugador que aunque sí, a lo mejor algo más infantil o juvenil, la gente ya pasa a ser antipático, de ser simpático, incluso los dos bailando o pasándoselo bien, ¿no? Y ha habido como una evolución del jugador joven brasileño. Sim, às vezes também aparece, por exemplo, certas atitudes do Vini Júnior, né, Sí. que podem parecer simpáticas, ou ele não está fazendo mal para ninguém, não está batendo em ninguém, só está dançando. Qual é o mal nisso, né? Mas, vistos por outros olhos, talvez mais convencionais, isso soa uma falta de profissionalismo, né? Uma falta de respeito ao adversário, se esperava uma posição mais compenetrada, mais profissional, né? Mas, enfim, são debates. É muito interessante como o mundo do futebol espelha muita coisa, e às vezes ele é um campo muito fértil para revelar as pulsões que as sociedades têm, que, não é, os medos, as fobias, e também os preconceitos e tudo mais. Né? También Mas é um otro debate espacio interessante. interesante es el de cómo conducir coche por las carreteras también es, por las calles, también es otro modo de interpretación social de los países. Esto también es interesante. Bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista. Te dejo una última intervención. Puedes comentar lo que quieras de cara al futuro, otra cosa que se te haya quedado en el tintero. Adelante, Alberto. Bom, queria basicamente agradecer ao Trapézio. Eu acho que eu mesmo tenho assistido muitas coisas do Trapézio e incentivo que você continue fazendo esse trabalho de aproximação entre Portugal, Espanha e os dois países ibéricos da América Latina. Eu acho que muitas coisas nos distanciam, mas muito mais coisas nos aproximam. Então, eu vejo esse trabalho que você faz muito interessante. Eu queria incentivar você e que você continue divulgando, né? O que você trouxe aqui sobre Américo de Castro, por exemplo, só para dar um exemplo. São coisas importantes e Américo de Castro devia ser muito mais conhecido no Brasil. Né? E aí acho que o Alcantu tem razão, é um intelectual enorme prestígio, também deveria ser mais conhecido e reconhecido, até mesmo em Granada, que foi fundamental para o próprio Américo de Castro, mas o Brasil está na biografia do Américo de Castro. E foi um dos grandes intelectuais espanhóis do século XX, e aqui pouca gente conhece o Américo de Castro.
né? Então, eu acho que são coisas que, de um modo ou de outro, o seu canal e a sua postura e tudo ajuda e acho que faz bem ao debate público. Então, queria agradecer esse espaço e rogar que você continue fazendo esse trabalho. Obrigado, Pablo. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, por tus generosas palabras. Seguiremos muy atentamente. Yo le pido a mis pues, esos espectadores que sigan la carrera académica de Alberto Luis Snyder. Podéis seguirla en Google Académico. Yo le animo a él que haga más cosas audiovisuales, que ya sabes que hoy en día la gente tiene poca paciencia para lecturas Es verdad. y creo que tiene buena oratoria como para volcar cosas en Internet. Y evidentemente yo personalmente voy a seguir esos textos porque yo creo que hay una convergencia panibérica bastante interesante que nos ayudará a comprendernos mejor y estar un poco más cerca estos dos países. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista ibérica. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima. Obrigado, Pablo. Foi ótima conversa, muito interessante.